Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a quarta temporada de Elite, tão esperada, que estreia nesta sexta-feira, dia 18, na Netflix. E eu já tive a oportunidade de assistir aos 4 primeiros episódios, por isso esse vídeo é um vídeo de primeiras impressões. E assim, gente, eu terminei agora a série e eu tô em surto, É simplesmente sensacional essa temporada. E eu vou falar o máximo que eu puder aqui, sem spoilers pra vocês. Lembrando que é um vídeo de primeiras impressões dos 4 episódios, então não é a temporada completa aí, mas saibam, teremos muitos vídeos de Elite aqui no canal, inclusive sobre os curtas diariamente. E depois, quando a temporada estrear, tá aquele vídeo que vocês sabem que é assim aqui no canal. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, vocês sabem. Bom, nessa quarta temporada já introduz novos personagens pra história, principalmente com a vinda do novo diretor, que é um empresário também, que promete deixar Las Encinas de volta aos trilhos, e com ele vem os seus 3 filhos, que vai mudar completamente a dinâmica dos veteranos da escola e, lógico, um novo mistério, uma nova vítima. A primeira coisa que eu preciso falar sobre essa quarta temporada é que ela é uma junção da primeira temporada com a evolução técnica que a série teve ao longo dos anos. Por que ela é essa junção? Porque a gente tem semelhanças narrativas com o mistério, que a gente vê que tem as pessoas que já estavam ali no colégio, e por causa de 3 novos estudantes, a dinâmica vai mudar completamente, e também com a questão de termos uma vítima. Mas quando eu falo que ele junta com a parte evolutiva da série, da parte técnica, é que aqui a gente tem o melhor da série. Sério, eles conseguiram evoluir mais ainda. A gente tem alguns takes experimentais bem similares ao que a gente já tinha visto no trailer. A gente já viu um take que era giratório e eles abusam bastante dessa técnica giratória. Eles também abusam bastante do neon nessa quarta temporada. A gente já tinha visto no trailer que era super colorido e realmente isso acaba sendo ao longo de toda a temporada. A gente também tem uma fotografia que tá excepcional, uma coisa maravilhosa de se ver. E ainda sobre essa qualidade técnica da série, a gente tem bastante cenas externas que não acontecem na escola, e essas cenas elas são muito bonitas. Aliás, tem alguns cenários que a gente vê nos curtas e eles são presentes na quarta temporada. E também os figurinos, gente, não só pelo que a gente já tinha visto no trailer com o contexto dos vestidos de princesa, mas os figurinos do elenco ao longo da série que eles usam ali diariamente, tá muito bonito. E sem falar também o design de produção da série. Então assim, tá realmente muito refinado, e eu diria que os assuntos que eles trazem nessa temporada também são assuntos mais aprofundados e talvez até mais adultos, e além desses assuntos abordados também traz um contexto político maior pra Elite. Então isso acaba sendo também um dos motivos do amadurecimento dessa série. Então em alguns momentos, quando eu tava assistindo Elite, é como se eu tivesse uma junção de várias séries que eu gostei ao longo dos tempos, como Euphoria, como Gossip Girl, como Baby, só que de uma forma diferente. Agora, falando mais sobre o contexto da série, da história e dos personagens, que eu sei que vocês são muito curiosos com isso, a série, ela logo de início dá um destaque muito grande pro Guzmán. Ele acaba ganhando um protagonismo maior e a gente acaba vendo alguns aspectos que já existiam nele desde a primeira temporada aqui. Então tem até alguns aspectos narrativos que se repetem aqui nessa temporada, mas de uma forma diferente, muito também por causa do amadurecimento que o personagem teve ao longo dos anos. Já por outro lado, o Samuel acaba perdendo um pouco de destaque, o que dá pra sentir bem provavelmente por causa da saída prévia dele. A gente já sabe que o ator não retorna na quinta temporada já confirmada, apesar que o enredo dele começa a se desenhar mais pros últimos episódios. A Rebe, ela tem muitos conflitos internos ali nela, mas ela acaba tendo uma história muito gostosa e bonita de se acompanhar, mas já adianto que não vai ser uma história fácil. E devo dizer que numa série que a gente tem muitos adolescentes em destaque, a gente tem um reforço aí do retorno da mãe da Rebeca, que vai continuar causando, só digo isso. E já a Kai tem alguns aspectos nos curtas que acabam sendo aproveitadas para essa quarta temporada, mais ou menos que nem acontece com o Ander e com o Omar. E uma coisa que eu gostei muito é que os novos personagens, eles são apresentados logo, a gente
gente já conhece as características principais deles, o necessário pra gente acompanhar essa história, tudo no primeiro episódio mesmo, e depois a gente tem um contexto maior da história deles. A Ari é uma personagem que pensa em cada movimento, ela é bem estratégica, mas ela tem um coração muito bom e ela tem alguns conflitos com o meio social que ela vive. O Patrick é realmente aquela pessoa livre, que quer as coisas e consegue, mas ele tem um grande problema quando dizem não pra ele. E já a Macy é aquela personagem que vocês vão de cara se apaixonar, vão gostar muito de acompanhar a história dela. É uma personagem muito caótica, o que acaba trazendo alguns problemas, principalmente pra dinâmica familiar. E a dinâmica dessa família você também já consegue sentir muito bem nesses 4 primeiros episódios. O pai deles, o Benjamin, ele é bem rígido, não só nas novas regras do colégio, que inclusive vai acabar trazendo alguns problemas para eles de se relacionar com os colegas, mas também com as questões de casa, e muito dessa rigidez dele acaba pesando muito na Ari. Então ela é bem aquela pessoa da família que quer tentar meio que segurar as pontas, então ela acaba tendo uma pressão muito grande e por isso você acaba compreendendo algumas atitudes que a personagem tem. E devo dizer, principalmente para quem acompanha nas redes sociais, né, viu que as duas atrizes elas estão bem conectadas, elas têm uma sinergia muito gostosa de acompanhar e muito disso a gente consegue sentir nas personagens delas, porque apesar de a gente ter duas personagens bem opostas, ainda assim elas são muito amigas, então a gente tem momentos de carinho delas, momentos de preocupação e momentos também caóticos de brigas. Então são duas personagens que funcionam muito, apesar de ter histórias bem separadas, tirando esse contexto familiar. E devo dizer que aquele personagem misterioso não é nada do que a gente imaginava e a história dele surpreende e muito. E já o Philip, né, ele traz, eu acho que é essa sensação de Gossip Girl que eu falo, né, que ele traz toda essa questão da realeza, então a gente tem cenas muito luxuosas com ele, mas ele como personagem também é muito interessante de acompanhar. Mas é muito interessante também ver como a aproximação dele com a Kai é muito orgânica e é de uma forma que a gente não imaginava o porquê disso, né? E aí, já entrando nessa área de casais, eu não posso dizer muito, sinto muito, gente. A gente realmente assina um documento que a gente não pode falar de algumas coisas, mas o que eu posso dizer pra vocês é que esses casais, eles acontecem muito rápido. Se a gente acaba fazendo tipo um comparativo com a primeira temporada de Elite, a gente tinha os casais ali formados, e aí a gente tinha algo bem destrutivo desses casais, como por exemplo, o Guzmán com a Lu, porque a Nádia acabava mudando a dinâmica ali do casal, depois também a Carla e o Polo com a entrada do Christian. Aqui já não, é algo que acontece muito rápido e as histórias deles começam a se entrelaçar muito rápido também. Então assim, se vocês estão ansiosos para ver os casais de Elite, relaxa, acontece muito rápido. E preciso dizer que temos cenas calientes. Ai, papi, sério, gente. Eu vi que saiu uma matéria falando que as primeiras críticas falavam ali que era quase um soft porn. Devo confessar que assim, tem muitas cenas mais pesadas, mas complemento falando também que muito disso acontece por causa desse amadurecimento que a série tem, que eu tô falando aqui. Então a gente vê que inclusive ele te acaba abrindo um leque muito maior que só o público adolescente, que assim, não é exclusivo para adolescentes, né, a série, mas eu sinto que essa temporada ela começa a conversar mais com young adult e adultos que adoram uma fofoca edificante. Vai ter muita festa nessa temporada, inclusive a maioria das histórias acontecem muito mais nas festas, nas cenas externas do que realmente no colégio. Agora, uma coisa que eu preciso falar é que a interação dos personagens antigos com os novos acontece de uma forma bem natural e é muito fácil de você querer acompanhar eles. É realmente um elenco que você vai se apaixonar. Inclusive, em uma entrevista, o criador da série, ele até tinha falado sobre a dificuldade de trazer novos personagens para a série, principalmente porque eles não tinham um background tão grande quanto os outros personagens, porque afinal a gente tá falando aí de 3 anos, né? E eles têm um contexto, né? Um peso muito grande de assassinato da Marina, depois teve o sumiço do Samuel e depois a morte do Polo. Tudo isso acaba sendo um grande peso emocional para esses personagens. E trazer novos personagens sem esse peso emocional acaba sendo conflituoso de certa forma. Entretanto,
eles trabalham um background muito interessante sobre esses novos personagens, que faz com que fique algo bem equilibrado com os personagens que a gente já acompanhava. E é uma história que deixa um mistério, é bastante interessante de acompanhar. E aí, aproveitando, falando um pouco sobre o contexto das 3 temporadas, não é algo que eles ficam voltando, realmente é como se a terceira temporada fosse um enredo fechado, mas o que eles usam muito é o contexto emocional, essa carga emocional que os personagens carregam aqui. Então, isso é realmente algo levado em conta. Eles citam alguns eventos, né? Porque tá na história daqueles personagens, mas eles não ficam retornando ou respondendo alguma ponta solta que ficou na terceira temporada ou nas outras. Pelo menos não até esses 4 episódios. Agora, os curtas, eles vêm como uma transição entre temporadas que é realmente muito importante. E eles são importantes porque alguns eventos se definem nesses curtas, mas outros é muito mais uma questão emocional dos personagens que vão ser trabalhados na 4ª temporada. Então, ou alguma característica que é revelada, ou algum sentimento que ainda precisa ser trabalhado. No vídeo com spoiler dos curtas eu vou conseguir entrar em mais detalhes aí, então fiquem de olho nos vídeos do canal. E como eu tinha falado, alguns cenários que são mostrados nos curtas vão ser reutilizados aqui nessa 4ª temporada, então é legal pra você já se ambientar realmente. Assista os curtas, se você nem estava sabendo que iam ter os curtas, né? Tem vídeo aqui no canal, tem um monte de vídeo de Elite pra vocês verem, inclusive de primeiras impressões. Todos os links de playlist e de vídeo estão aqui na descrição. Bom, pessoal, assim, essa 4ª temporada de Elite é uma coisa maravilhosa. Eu não sei se é porque eu já tava botando fé desde o início. Obviamente eu fiquei muito chateada com a saída de alguns personagens que eram queridíssimos por mim. Eu não tirava eles, só incluía um elenco novo, mas enfim, né? Ia ficar um elenco enorme, vários arcos para serem trabalhados. Mas eu sei que existiu um medo, e inclusive de cair a qualidade, e isso não acontece nessa 4ª temporada. Gente, esses 4 episódios eu assisti berrando. Eu acho que não teve um episódio que eu não me surpreendi, ou que eu não fiquei tipo, meu Deus, sentada assim no sofá e eu tava escrevendo o roteiro pra esse vídeo. É realmente muito empolgante. Então o que eu quero dizer com isso é que, como uma pessoa que tava botando fé nessa nova geração, nessa nova temporada de Elite, eu consegui me surpreender mais ainda, e minhas expectativas que estavam altas foram muito supridas. Então assim, gente, vai na fé, essa 4ª temporada de Elite é pra quem gosta de uma boa fofoca, de uma boa pegação e de uma boa história. O roteiro é muito bem escrito e os eventos, eles encaixam perfeitamente, a história dos personagens se encaixam e é muito gostoso de acompanhar. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês esperam pra essa 4ª temporada de Elite e o que vocês esperam pros curtas também. Lembrando que vai ter vídeo todo dia com spoilers de cada curta. Então, terminou de assistir? Vem aqui no canal, vai ter uma review com spoilers falando de todos os detalhes. E quando a 4ª temporada de Elite estrear, na sexta-feira, dia 18, teremos vídeo com spoilers e muitos vídeos, teorias, que a gente vai discutir bastante. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!